Começamos hoje com um jovem ligado profissionalmente ao teatro, vocação que abraçou desde muito novo, por decisão própria, o Francisco Campos. Nascido em 1969, começou por iniciar o curso de Arqueologia na Faculdade de Letras e, de repente, virou-se definitivamente para a sua paixão, o teatro. Estudou de tudo, viveu em muitas partes do mundo, passou por muito, divulgou essa sua paixão e a sua genialidade que lhe têm sido amplamente reconhecidas. Tem atualmente uma companhia e projeto seu a que deu o nome de Projeto Ruínas. Vamos falar com o Francisco e perguntar. Nasceste em Lisboa em 1969, porquê arqueologia? Arqueologia. Então, eu estava no liceu, não é? Acabei o 12º, concorri à universidade sem qualquer objetivo, foi mesmo, tinha que ser. Fui a primeira vez, porque eu estive um ano à espera, porque a primeira vez que concorri tinha uma média de 14, não sei o quê, que não era nada na altura, estávamos nos números clausos, não sei o quê. Eu não sei se isso é o mesmo sistema agora, não é? E então, eu concorri, a primeira vez concorri História da Arte, por nada, né? Mas a média era um bocadinho acima. Quando saíram os resultados, havia 10 opções que se podia concorrer, acho que eram 10, fazia-se uma ordem, e eu só preenchi as 3 primeiras e não preenchi tudo. Não preenchi os Podia critérios ter entrado todos para um curso tipo estudos linguísticos, germânicas ou aquelas coisas. Mas então, fiquei um ano à espera, foi um ano engraçado. Estive num curso de pintura, não sabia, eu não tinha qualquer ligação às artes, a família também não é assim muito, tirando o meu primo João Pedro, que é arquiteto. E que não é uma arte, é uma engenharia, ele não pode ouvir isto. O resto, mais ninguém, não é? Pintura era... Eu tinha uma namorada na altura que estava no curso de fotografia, isto foi no Arco, ali na Costa do Castelo, e estava no curso de fotografia, que era muito mais giro, não é? E eu fui para a pintura. Pronto, estive lá um ano, pintei umas coisas, principalmente cópias, porque era um dos exercícios que eu gostava muito. Pintar, fazer cópias de um Picasso, não sei, fazia umas quadrículas, e depois transferia o desenho, e depois pintava, tentava encontrar os tons. Pronto, não tem nada a ver com o teatro nem com a arqueologia. Chegando à arqueologia, foi o ano a seguir, fui concorrer e eu não sei, deve ter sido eu depois fantasiei um pouco. Há uma parte de mim que faz uns mitos, que é, eu achei uma narrativa plausível por eu ter ido para a arqueologia, que era por causa do Indiana Jones. Mas eu, na verdade, queria ser ator, não é? Pois. Pronto, mas é uma narrativa, não foi nada assim. Mas, a memória, pronto, nós estamos sempre a recriar um pouco as nossas vidas, a nossa memória é tão construída como seletiva, né? Há episódios da vida que são recriações autênticas, não foi nada assim, foi muito mais doloroso ou muito mais desinteressante, não sei. E foi para a arqueologia. Estive lá há muito tempo, mas já, entretanto... Mas tiveste uns anos em arqueologia? O curso eram 4. Pois. Na altura não havia Bolonha, os cursos pequenos. Tive 4 anos, era um curso de 4 anos e eu tive 8. E não acabei. No princípio ainda me empenhei. O primeiro e o segundo ano ainda fui escavar, estive nas grutas do Almonda, abri passagem era divertido. Mas depois, no segundo ano, já estávamos havia mais coisas para fazer à noite, que era catalogar as peças, limpá-las e não sei o quê, tudo o que se achava, e eu não achava piada nenhuma a isso. E então fui-me afastando. E todos os meus colegas faziam aquilo com muito brio e eu pensava que eles estavam só a lamber as botas ao professor, na altura. Mas não, acho que era a vocação deles, eu é que não tinha. Pronto, é isto. De repente mudaste para o teatro. Sim. Foi um desafio que eu tive e que me apareceu,
que eu achei que tinha jeito, mas não tinha jeito nenhum ao princípio, não tinha qualquer ligação ao teatro, nem nada disso. A única, pronto, eu achava-me um jovem literado, que lia muito desde pequeno, mais ou menos, não sei, comparando com outras pessoas, não. Mas lia mais que os meus irmãos todos e isso eu sei, é porque eu vi. E achava-me assim mais... já tinha tentado escrever umas poesias, pronto, era um jovem rebelde e infeliz e não sei o quê. E a autoestima em baixo, aquelas coisas todas. E o teatro talvez tenha sido um desafio em que eu tinha que trabalhar a minha pessoa, não é? Tinha que criar uma personagem, alter ego, talvez, um alter ego, talvez. E tinha que me valorizar, não é? E dava-me uma capa de segurança, se calhar, pronto, obrigava-me a trabalhar sobre mim, né? E perder um bocado a timidez, mais ou menos. Sim, acho que perdi bastante. E foi um desafio, porque depois ao princípio era muito mau, não tinha jeito nenhum, nem sabia, e era muito fanático. Hoje em dia não é nada assim. Era muito fanático, acreditava mesmo que era um personagem, que era a personagem. Nem podia pôr isso em questão. Sobrepunhas-te às personagens? Não. Encarnavas. Não me sobrepunha. Acreditava que me olhava ao espelho e era uma personagem que eu tinha construído. Não era a minha cara, não era o meu corpo. Tentava coisas esquisitíssimas, como mudar a fisicalidade, tudo isso. Continuo a fazer, mas numa dose muito menos carregada, porque havia uma dose de fanatismo e não sei o quê. Houve uma altura que eu até ganhei aqui um problema de costas, porque tinha um personagem que andava sempre com os ombros para cima. Pronto, era muito mau. Mas acreditava muito. Era muito aplicado. Aquilo que não fazia na arqueologia, fazia no teatro. Era muito aplicado, levava aquilo muito a sério, mesmo muito a sério, e era teimoso, não sei, ou achava que... E era esforçado. E, portanto, fui ficando. Pergunta que gostava de fazer, das muitas experiências que viveste na arte teatral, em diversas facetas, qual ou quais as que te deixaram melhores recordações? Bom, tudo o que eu fiz, eu tenho boas recordações de quase tudo. Há umas que não, mas não... É difícil escolher. A tua experiência, ou em Londres, ou em Paris, ou no Rio, ou no Brasil, ou em Portugal. Pois foram coisas tão diferentes, não é? Sim, é sempre diferente. Mas em Londres fui estudar para Londres em 96. Mas eu gostei muito pronto, tinha 25, 27 anos. Gostei muito de estar em Londres, com aquela idade. Aquela idade gosta sempre de estar em Londres. Aquilo é que era. Gostei muito. E gostei muito da escola. Ao princípio foi muito duro, mas depois eu apanhei o jeito, percebi que tinha que mudar qualquer coisa em mim, mais uma vez, e consegui. Acho que foi um curso em que eu me destacava bem. Não sei, correu muito bem. A partir do terceiro mês, bem. É uma boa recordação que tens. É uma ótima recordação. Depois fiquei lá mais uns tempos, depois do curso acabar, mais uns 3 meses, a trabalhar num pub, não sei o quê. Havia uns projetos, havia umas pessoas que tinham um projeto internacional que, pronto, mas que tinha que esperar muito tempo até aquilo ter financiamentos europeus para a gente fazer uma companhia internacional, multilíngua, e nunca mais. E eu tinha que continuar a trabalhar num pub, estava a ficar gordo, porque praticamente não... Já a certa altura dormia por cima do pub, eles geralmente têm sempre o prédio, e então dormia por cima do pub, descia, tinha cerveja de borda. Lager. E não só. E depois, a certa altura, quer dizer, e depois em Londres é tudo muito... As pessoas vivem muito longe umas das outras, em geral, porque, ou então vive-se no bairro.
E eu estava-me a transformar numa pessoa do bairro. Não me interessava nada porque não eram os meus amigos do teatro, nem nada disso. França, também estiveste? Estive, mas isso foi quase 10 anos depois. Yeah. Não, 10 não, mas 8. Hum. A que estive na mesma escola que se tinha transferido para... A escola era do Philippe Gaulier, que era um mestre do teatro físico. Ele tinha sido clown, um palhaço com muita coisa. Depois foi professor na escola do Jacques Lecoq, de onde saiu para formar a sua própria escola. E eu pensei, vou outra vez. E pronto, e lá fui eu. E estive lá 4 meses. Era todo dia e tal. E pronto. E acabaste por guardar boas recordações. Sim, também Paris também gostei muito. Gostei muito de Paris. Paris gosta-se. Gostei muito de Paris. Vivia em Belleville, multicultural, o bairro, o mercado na rua, já não me lembro, uma avenue qualquer, não sei o que, Michel, não sei. Bom, o mercado às terças e aos sábados, onde se comprava os tomates marroquinos acabados de colher e produtos que eu nunca tinha visto. E pronto, a vida em Paris é amável. É amável. E não é, eu não achei muito caro. O metro era muito mais barato que Lisboa, na altura. A comida, se fosse no dia, nos supermercados, no Lidl, não sei o que, era o mesmo preço. Portanto, não sei, a renda era um pouco mais cara, mas eu partilhava a casa com 2 espanholas. Pois, também foi simpático, não? Sim. Isto é uma parte. A espanhola, uma era de Sevilha, outra era das Astúrias, ou assim, e pronto, tinham pratos. Uma recordação. Aquela casa eram daquelas águas furtadas lá. Parisienses. Tinha uma sala e um quarto. Todos os jovens gostam de viver nessas casas. Sim. É uma ambição. Havia festas todas as noites, estavam em média 30 pessoas naquela casa, todas as noites. Era horrível. Boa iniciação para o teatro. Não, nessa altura eu era o mais velho. Já era o mais velho das turmas e não sei o quê. Um relato teu de que estiveste no Brasil uns tempos, não é? Sim, eu fui para o Brasil, arranjei uma namorada brasileira e fui para o Brasil. Normalmente as namoradas empurram. Criam essas situações. Era para casar mesmo, aquilo estava muito... A primeira foi assim, era um papel pequenino em que fazia de português. De um tipo também como eu, um tipo que estava vivo e era o principal da peça. Eu tinha ganho um prémio, não sei o quê, aquele texto, e então estava. E eu fazia um português, não sei, não tinha qualquer interesse no contexto da peça, mas tinha um papel engraçado. O personagem tinha. Porque quando começava a peça, estava a cortina corrida e eu aparecia. E começava a falar em português com o sotaque, boa noite, obrigado por terem vindo e não sei o quê. E depois dizia que tinha escrito. Isto foi eu que inventei, não estava lá. Fazia um bocadinho de stand-up. E então dizia que tinha escrito uma peça, um poema, numa noite do luar, em abril. E depois começava a dizer o poema e era o hino brasileiro. Mas eu dizia com o meu sotaque português. E depois vinham uns tipos por trás e matavam-me, assim, pronto, aquilo era sobre os serial killers brasileiros e eu era a primeira vítima, mas fazia aquela mas acabou por si bem, eu via os brasileiros assim, mas isto é a nossa, acho que era engraçado. Foi a parte que eu me lembro mais, isso e fizemos uma turnê pelo estado de São Paulo, porque eu estava em São Paulo, mas lá há uma coisa que é o SESC, que é uma instituição brasileira ligada ao comércio, tipo, não é um Inatel, mas é com muito mais pujança, que tem uma rede de teatros em todas as cidades do interior de São Paulo e não só, também há no Rio, há noutros estados, mas o SESC de São Paulo é muito dinâmico. E então nós tínhamos um autocarro, éramos para aí 14 ou 15, mas íamos num autocarro de 60 e tal lugares pelo estado de São Paulo, de cidade em cidade, a fazer a peça. E pronto, e a comer, basicamente só se comia rodízio, ao almoço e ao jantar. Eu vim de lá gordíssimo também. Quanto tempo é que estiveste no Brasil?
Ao todo tive quase 2 anos. Não Não casaste como estava previsto? Pronto. Não casei. Agora, diz-me outra coisa. É a minha vida. Também a tua vida é empolgante, como se percebe. Tens alguns autores preferidos que gostes de representar as peças deles? Eu, para além das coisas que eu escrevo ou dos processos que eu dirijo... Porque tu escreves as tuas próprias coisas, não é? Exato. Eu só ensinei uma coisa que não... Foi um texto do Lorca, que nem era teatro, é um textinho inacabado do Lorca. Foi a única coisa, aliás era uma coleção de textos, um era um poema, outro era uma pequena peça para bonecos, títeres. Eram 3 textos, que foi a única coisa, e nem posso dizer que aquilo era uma encenação completamente minha, porque tinha outros, era um coletivo. De resto, o resto que eu fiz foi ser ator. Sempre me escolheram para peças mais experimentais, não sei o quê. Eu acho que nunca dei o ar de ser o ator clássico. Clássico, convencional. Apesar de eu, nas escolas por onde passei, tiveste que estudar os clássicos. Pois, e fazia-o com muita classe. Olha uma coisa, também tendo nós já percebido todo o teu percurso teatral, mas talvez o mais interessante de tudo e o mais enigmático até, enfim, para nós, é a tua capacidade autoral. Tu hoje és um autor, disseste até que as peças que gostas mais de representar são aquelas que tu produzes, que tu escreves, não é? Sim. E quando escreves, e porque decides escrever, qual a verdadeira razão e qual o verdadeiro objetivo e qual o teu envolvimento pessoal nessa tua autoprodução? Porquê? Gostas? Aonde queres chegar? Conta lá um bocadinho. Então, eu comecei por escrever. O processo foi ao contrário. Eu primeiro tornei-me, não um escritor, mas um compilador das improvisações que nós fazíamos e que eu gravava sempre. E depois transcrevia e organizava. E começava foi um bocado uma espécie de puzzle que eu punha os atores a improvisar à volta de uma história e dava sugestões, e vamos fazer uma cena em que a mãe desafia a filha, não sei como. E então improvisávamos e eu gravava e depois depois recompilava aquilo tudo, tirava coisas daqui e dali, não sei, fazia um puzzle. A certa altura comecei a escrever cada vez mais, porque ia improvisar cada vez menos para escrever. E agora, ultimamente, tenho escrito mais e improvisado menos, porque fui ganhando autoconfiança e comecei a ter um estilo, de certa forma. Eu tenho uma história, não é? Uma pequena história, um pequeno arco narrativo na cabeça, e depois aquilo não sai nada, não é? Não escrevo nada. Mas depois começo vamos por etapas, vamos fazer só o primeiro diálogo. Começo a dividir, borrifo na história, a história no fim não vai ser contada como era, vai ser contada de outra forma que eu não estava à espera, porque a certa altura o que eu sinto é que as coisas escrevem a si mesmas a partir do momento em que eu lanço os personagens nos primeiros diálogos ou assim. Aquilo começa-se a escrever a si mesmo, e às vezes quando estou a representar, estes textos são feitos antes, não é? Quando eu vou encená-los e representá-los, já é outra pessoa, já o escritor é outra pessoa que escreveu aquilo. E eu às vezes nem me lembro, quando é que eu escrevi isto? Esta frase, geralmente não sou eu que falo, eu não tenho estas palavras na cabeça. Quem é que escreveu isto? E depois às vezes lembro-me, isto deve ter sido eu. Mas eu consigo dissociar o escritor do encenador e do ator. O ator às vezes é mais difícil. Porque como estou em cena e sou encenador até à última da hora quase,
assim, há ali uns momentos. A última semana eu começo a esquecer-me do encenador também. Mas até lá estou muito acordado como ator. Estou a fazer, mas ao mesmo tempo estou a observar os outros, porque tenho que lhes dar. Digamos que dessas duas atividades essenciais, autor e ator, qual é que tu preferes? Ou são conjugáveis? São conjugáveis, naturalmente, não é? Mas preferes, se um dia tivesses que optar por ser autor de peças, ou se um dia tivesses que optar só por ser ator, para onde é que tu ias? Não sabes? Não sei. Acho que não, É indissociável. essa opção nunca se pode... Nunca se Não tem porquê. É uma pergunta, Não. descabida. É uma pergunta descabida. Vamos cortar... Não, acho que... São duas coisas que estão ligadas. São, para ti, sim, não, há muito autor que não é ator, não é? Sim. Mas é que eu sou encenador no meio. Pois. Agora, depois de analisar o que é que eu escrevo e quem é que eu escrevo, é que eu percebi que eu estou a escrever sempre à volta de personagens pequeninos. Nunca escrevo um herói. São sempre anti-heróis e vilões. Gente vulgar E mesquinha. vulgar. Quanto mais dura é a peça, mais me interessa. Mas eu tenho que dar humor às coisas, portanto, e às vezes até nem seria para rir, mas as pessoas riem-se, ficam nervosas, não sei. Mas eu acho que há um certo humor, isso eu acho que há. Pois, eu depreendo que a tua vocação de autor, digamos, é uma coisa que gostas, que vives e que sofres por ela, não é? Sim, gosto. Sofres por ela. E depois transmites isso para os atores, para ti ou para os outros. Mas eles nunca percebem muito bem o que é que a essência da tua ação atualmente é ser autor, não é? No fundo. Não? Eu acho que muitas pessoas não têm as referências que eu tenho. Pois. Nem estão dentro da minha cabeça. Portanto, depois tenho que explicar muita coisa. Mas eu gosto de ouvir a primeira abordagem. O que é que eles dizem? Como é que eles resolvem aqueles problemas? Isso eu gosto. Mas depois eu acabo por explicar, olha, isto está aqui dito que faz sentido porque às vezes os atores entram uns caminhos só deles, não é? E que tem a responsabilidade muito minha nestes espetáculos. Pois é. Pois é. Bom. Eu às vezes esqueço-me, na parte em que sou ator, esqueço-me que eu às vezes escrevi-me assim, que era para não ser sei lá, não estar demasiado, para poder ver as coisas por fora também, ou ter um personagem mais pequeno e tal, mas depois quando lá estou a fazer penso que raios de parte, eu não tenho aqui esta última, a felicidade, eu não tinha assim, todos tinham uns monólogos bem escritos até, enquanto estavam coisas fortes e podiam brilhar, e eu não tinha nada. Era o personagem mais pequeno, mas pronto, também me diverti muito a fazer. Mas eras o autor. Não, mas eu sou o autor disto. Mas depois chegamos a uma coisa que é verdadeiramente importante, que é o teu projeto, esse é teu, a tua origem, o Projeto Ruínas, Sim. Não? O Projeto Ruínas, que ficou e tem sede em Montemoro Novo, e sobre isto sempre me intrigou o nome, o Projeto Ruínas. Porquê o nome? E agora sobre o projeto, o que é que ele tem feito e quais são as tuas intenções de futuro para o projeto? Então, Ruínas, esse é o teu projeto. Esse é o meu projeto. Foi em 2000. Fui a Montemor convidado por uma amiga que é cenógrafa e agora trabalha em Moçambique na televisão, acho, ou dá aulas, não sei muito bem. Acho que já fiz. Não é bem na televisão, é num teatro que há lá, o único. Acho que é Maputo. E então ela era cenógrafa e foi convidada para fazer uma intervenção numa igreja abandonada, a Igreja de São Francisco em Montemor Novo, que é ao lado do cemitério. É uma igreja que o bicho tinha comido o chão praticamente. Só a única parte mais ou menos de pé era o altar, e ela convidou outra amiga minha que é pintora para fazer, que ela estava a trabalhar umas transparências na altura com luz por trás e não sei o quê, e desafiou-me para fazer
uma coisa qualquer, uma performance, uma coisa assim. E eu disse, não sei, mas podemos fazer um workshop e depois usamos as coisas, o que fizermos no workshop para fazer uma performance. E foi assim, fizemos e as pessoas gostaram muito, que eram bufões, e aquilo é E daí a razão do Projeto Ruínas. O Projeto Ruínas ficou a partir dessa experiência, porque depois, no ano a seguir, fomos para um cortejo que há em Évora, não sei se ainda há, fazer. Também fizemos um workshop, entrámos num cortejo. Depois, ao terceiro ano, voltámos à igreja. Ainda não éramos uma associação, ainda não tínhamos qualquer ambição de ser uma companhia ou o que fosse. Mas éramos muito amadores ainda, era uma coisa para ganhar uns tostões. E era sazonal. Era um mês por ano, fazíamos ali uma coisa. Mas depois, começámos a levar as coisas mais a sério e foi, a certa altura, tivemos que constituir uma associação para ter mais acesso a apoios. E pronto, e em 2003 e o nome ficou porque ninguém teve ideia. Pronto, os nomes nunca foram muito o nosso forte. Mesmo alguns títulos das peças são horríveis. São muito maus. Mas o nome ficou porque ninguém se deu ao trabalho de inventar outro. Inventar outro, mas podia ser só. Bastava tirar o projeto. Porque as pessoas ficam muito confusas com o projeto. Às vezes pensam que é só aquele projeto. Agora já não. Quem sabe, sabe. Mas assim, ainda aqui há pouco tempo estive em Lousada e lá o diretor de lá do Teatro Amador que nos acolheu, onde a gente ensaiava, achou que aquilo era um projeto só. E depois é que percebeu, foi à internet e viu que não, que aquilo é o nome do... Ficou. Mas pronto, e ficou... Mas podia ter só tirado o projeto e pôr, sei lá, Ruínas de Teatro, ou sei lá. Outra coisa qualquer que não vale a pena agora estar a descobrir, que dava logo, mas é o que Teatro das Ruínas. Tanta hipótese. Com sede em Montemor. E durante uns tempos tiveste o apoio da própria Câmara de Montemor o Novo. Montemor, na altura, tinha um Presidente da Câmara e um Executivo que tinha apostado na cultura, tinham lá tido, 3 ou 4 anos antes, o ISTA, que é um congresso teatral, pronto, é uma coisa internacional com grandes mestres e tinha sido lá em Montemor o Novo, lá no convento, ainda não, e sempre houve, pronto, parece-me que houve uma grande aposta na cultura para se diferenciar de vendas novas ou de Arraiolos ou de Évora, pronto, houve ali uma aposta forte na cultura e foi ficando. Quando este presidente saiu, a aposta continuou, mas já não é, penso que já não... Sem a mesma força. Sem a mesma força, mas entretanto em Montemor foram aparecendo vários... ao Espaço do Tempo, que foi também em 2000, que é uma instituição muito forte, ficou com o convento também. Às oficinas do convento que já existiam, mas essa aposta inicial reflete-se. Vingou e continua. Hoje em dia, eu penso que as coisas vão mudar e que cheira um pouco a mudança e que essa aposta vai toda, não vai toda, mas vai ser alterada. É o que eu desconfio, mas não tenho a certeza. E agora, concretamente ao teu futuro, o futuro do teu projeto Ruínas, seja ele em Montemor, ou seja naquilo que vocês pensam ir a fazer, porque vocês no projeto Ruínas neste momento são 4 pessoas, não é? Somos mais, nem todos estamos vinculados. Pois. Pronto. Mas há um núcleo de 4 ou 5 pessoas que são sempre as mesmas. São 5. São sempre as mesmas nas suas áreas, os criativos. Os criativos são sempre os mesmos. As luzes, o cenário, até os figurinos. Ultimamente os figurinos têm sido sempre a mesma pessoa, que já tinha sido, mas depois houve uma altura em que não tínhamos muito dinheiro e os figurinos e os cenários são as primeiras coisas
Porque basta um ator e a luz e já pode haver teatro. Agora, cenários e figurinos, Pois, às vezes pode ser... há sempre maneira de... Há sempre maneira de... Sim. Pois, o que eu percebo é que, enfim, o projeto é um projeto que, para vocês, tem que ser alimentado, não é? Sim. Tem que ser alimentado, existe, tem que ser alimentado, tem que continuar. As dificuldades são muitas, porque não só com o vosso grupo, como com outros grupos mais ou menos profissionais ou mais ou menos amadores, estão sempre dependentes de subsídios disto, subsídios daquilo outro e tal. Concursos. E os concursos, a Direção-Geral de Artes este ano fez um concurso, nem todos foram contemplados, parece que vocês não foram contemplados este ano, e portanto isso cria dificuldades. Cria dificuldades e exige mais luta, exige mais genialidade para conseguir vingar, não é? E vocês estão numa fase dessas agora, não é? Sim. Mas não vão desistir do projeto, o projeto vai continuar, não é? Em princípio vai continuar. Vai voltar um bocadinho à pré-história, porque já éramos subsidiados há 10 anos, mais ou menos contínuo. Houve só um ano de interregno, porque foi quando mudou o governo e que não houve concurso esse ano. Mas estamos habituados a uma produção, pelo menos 2 produções por ano, até a edição de livros, não sei. Estamos habituados a isso e agora vamos ter que reduzir. Mas o próximo ano vai ser difícil. O outro espero que seja um bocadinho melhor e depois espero voltar à normalidade, espero eu. Este ano de 2020 não vai ser, não vai ser na nada vossa especial. ótica, não vai ser nada especial. Eu pensei em às vezes... Mas vocês vivem disso. Vivemos disso, claro. Às vezes, eu acho que há momentos em que tudo aponta para um desfecho e às vezes não devemos ser teimosos e seguir o curso das coisas, mas depois pode vir o arrependimento. Mas eu já pensei, as coisas este ano correram tão mal em termos que eu pensei, isto estão-me a dizer aqui para os astros, para acabar com isto. Para acabar com isto e começar uma nova vida. Está na altura. Vou fazer 50 daqui a 2 semanas. Portanto, também há uma série de sinais extra. Está escrito nas estrelas. Sim. Escrito nas estrelas. Não acredito nada disso. Mas aproveitando o tempo que passa, o vento que passa, porque isso foi um livro que a gente escreveu com o resumo dos nossos textos do blog. Ok. Mas tudo aponta para fechar a coisa, fechar um ciclo. Mas o que vou fazer, provavelmente, é deixar uma porta entreaberta para poder voltar. Mas sim, acho que a ideia é suspender um pouco a coisa. Suspender e talvez reformular um pouco o projeto, ou não? Sim, e tentar pensar bem as coisas e voltar com mais força. Ou com outro nome, ou noutra cidade, ou noutro país, ou com outra atividade. Portanto, neste momento, foi um bom momento para te... Há 2 anos atrás tinha sido melhor. Eu há 2 anos atrás concorremos, tivemos dinheiro e não pudemos... Mas há 2 anos atrás era a altura certa. Porque... Não sei. Essas mudanças, normalmente, nunca se fazem na altura certa. Fazem-se na altura de dificuldade, não é? Sim. E sendo o ano 2020, como vocês, enfim, imaginam, um ano difícil para a vossa atividade, isso vai também trazer, porque vocês não vivem de outra coisa, vivem disso, vivem da vossa arte teatral, não é? E como tal, é uma equipa de 5 e dessa equipa tem que nascer qualquer coisa, ou o prosseguimento do projeto de Ruínas, ou a alteração disto ou daquele outro, mas as épocas de genialidade são geralmente essas, não é? Os artistas passam épocas difíceis, não é? Sim, eu acho que todos vão conseguir sobreviver sem isto. Eu e a Catarina, que trabalha comigo na produção, somos os que estamos mais dependentes do projeto. Eu sou o que estou mais dependente do projeto e eu é que vou ter que mudar mais coisas. Porque as outras pessoas têm outros trabalhos também, não é? Não estão restringidos ao projeto. Trabalham sempre, aquilo dá-lhes... todos os anos dá-lhes alguma... Pronto, compõe o orçamento, mas não estão exclusivos. Eu sou o único exclusivo. Tu és exclusivo. Eu sou tu és o...
a locomotiva daquele projeto. Porque também é assim, quando se começa a ter um projeto e o encenador e o escritor e não sei o quê, depois também ninguém convida para nada. A peça espalhada por Lisboa, enfim, Lisboa que é a terra que eu sou de cá e é aquela que eu conheço melhor, há muitas experiências de pequenos grupos teatrais onde às vezes se vai e onde, de quando em quando, surgem coisas luminosas. E interessantes de ver. E isso, muitas vezes, para além da genialidade, para além da qualidade das pessoas, é preciso um golpe de sorte e encontrar também a peça ou o conjunto, ou, enfim, que seja atraente para o público, que o leve lá. Eu acho que é um movimento da humanidade, que é estamos a entrar cada vez mais virtualizados, não é? Pois. Fazemos tudo a olhar para a mão. E então as coisas chegam-nos muito fácil e muito condicionadas. Os Googles, os Facebooks, não sei, sabem exatamente o que é que nós gostamos e dão-nos mais do mesmo. Não nos dão a escolha. Pelo contrário, se nós canalizam a escolha. Canalizam mais e dão-nos opções, mas são opções iguais. E essa normalização, que é a forma de nos mantermos bons consumidores e previsíveis e condicionados. Eu acho que está a entrar no subconsciente da maior parte das pessoas, que nem se apercebe muitas vezes. Agora há pessoas que desconfiam que o Google os escuta, apesar de... porque eu pesquisei uma coisa... eu falei de uma coisa com um amigo e não pesquisei e apareceu-me... Pronto, começam a desconfiar que estão a ser espiados, por amor de Deus. Mas estes condicionantes da vida digital, eu acho que entram no subconsciente e as pessoas deixam de ser curiosas ou de aceitar com normalidade o que não conhecem. Não é? Pois, e só querem mais do mesmo. Não só no teatro, o próprio cinema, que passou também uma crise. Agora está melhor, porque, apesar de tudo, porque está melhor aqui em Lisboa, não é? Porque há mais salas, enfim, as pessoas estão sempre mais ou menos despertas para determinado tipo de filmes, mas há muita gente já que não vai ao cinema, porque tem tudo. Não é? Em casa, sim. Em casa, tem tudo na Netflix, ou seja, lá o que for. Mas, não é? o teatro, neste momento, pelo menos é o que me parece, eu tive agora uma experiência recente, que as pessoas vão muito às mesmas salas, que são as que estão bem promovidas porque têm muito dinheiro, basicamente, e são instituições muito antigas, tipo o Teatro Nacional, que está sempre cheio, ou o CCB já nem sei se enche totalmente, já me disseram que não, que já não é... E havia a Culturgest, o Maria Matos desapareceu, que era outra sala que tinha aqui, o São Luís, também está sempre cheio. São salas que têm um bom orçamento de promoção e que estão sempre no público e na televisão. Portanto, e que têm, digamos, o selo de qualidade da Rainha. Que a Rainha aqui é uma comunidade cultural muito duvidosa. Bom, e essas salas funcionam bem e dão a ideia de que está tudo bem no mundo das artes, mas é o topo da pirâmide. E depois por baixo é o deserto. É uma luta. E é uma luta muito grande para fazer... Tem que quase ir buscar os espectadores a casa. Mas é um pouco também o reflexo desta digitalização da vida. Eu acho que sim. O que só nos chega aqui... Faz-se um like numa coisa e depois aparecem 30 que são semelhantes, mas que não nos fazem conhecer o que não conhecemos. Muito bem. Isso. Olha, Francisco, quero-te agradecer a amabilidade que tiveste em conversar connosco. Em nome do nosso blog Velhos São os Trapos. O que nós desejamos do coração e porque... para mim tu tens um selo de qualidade e foi essa a razão pela qual nos deste o prazer de inaugurar esta nova fase dos Velhos São os Trapos, com uma conversa / entrevista muito agradável. Acho que no fim desta conversa as pessoas que tiverem a oportunidade de ver o vídeo e de ler a entrevista concluirão que se está perante
um jovem que tem lutado por um ideal. E é fundamental lutar por ideais, tentar ir avante e conseguir. Vais ter um ano difícil, como tu dizes, mas também os outros para trás também não têm sido fáceis e tu tens conseguido viver. Claro. Portanto, desejo-te um ano muito bom, os outros todos muito bons, e que o Projeto Ruínas, com este nome ou com outro qualquer adaptado, que venha a ser um sucesso grande e que nós continuemos a ver o Francisco Campos por aí fora. Está bem?